Os investimentos em BDRs agora estão liberados para qualquer tipo de investidor. Mas você sabe de fato o que é um BDR? Sabe como que eles são classificados? E você sabe também me falar quais são as vantagens e as desvantagens de investir nessa nova classe de ativo? Então no vídeo de hoje eu vim aqui tentar te ajudar a entender o que de fato são os BDRs. Falar para vocês as principais características das classificações dos BDRs, porque existem tipos de BDRs, né, classificados em níveis. Eu vou explicar tudo isso para vocês. Vou explicar também para vocês algumas vantagens e desvantagens da gente investir nesse tipo de classe de ativos, né? E principalmente vou mostrar para vocês o porquê que tá todo mundo falando isso agora, fechou? Então fica comigo até o final do vídeo. Mas antes da gente ir pro conteúdo de fato, eu quero te fazer um convite. Se você gosta desse tipo de conteúdo, quer aprender cada vez mais de um jeito super simples, com a linguagem até um pouco descontraída, cara, vem aqui embaixo e se inscreve no canal. Tô postando conteúdo toda semana aqui no YouTube, no meu Instagram eu posto conteúdo diário, então eu convido vocês a se inscrever aqui no canal, pra você não perder nada do que tá por vir, e também ir lá no Instagram e me seguir. Como eu falei, eu tô postando conteúdo diário lá, e tem muita coisa que eu pego de lá, jogo pra cá, vejo se vocês têm dúvida, venho, gravo um vídeo sobre o que vocês estão pedindo lá, e vice-versa, fechou? Então vai lá no Instagram e também me segue. Bom, dado esse recado, cheio de enrolação, e bora pro vídeo. Antes de eu explicar pra você o que de fato é uma BDR, eu preciso te mostrar um fato super importante para você entender todo o conceito por trás de ações, bolsa, enfim, você vai entender, ó. Quando uma empresa quer abrir seu capital, ou seja, quer entrar na bolsa de valores, quer ter ações negociadas, ela precisa escolher um local onde vai abrir, né, o capital. Por exemplo, a Petrobras abriu capital aqui no Brasil, ou seja, na B3. Então todas as ações da Petrobras são negociadas aqui na B3. Então se um gringo quer comprar as ações da Petrobras diretamente, ele precisa vir aqui no Brasil, abrir uma conta em uma corretora aqui no Brasil e aí comprar as ações da Petrobras diretamente. E aí eu posso citar diversos exemplos do mundo inteiro explicando que para eu comprar as ações diretamente daquela empresa, eu preciso estar lá, ter uma conta lá e assim por diante. E aí o BDR entra aqui como um substituto disso tudo. Como assim? Vou explicar para vocês. Primeiro, para entender, BDR significa Brazilian Depositary Receipts, ou seja, são recibos de ações negociados na bolsa aqui do Brasil. Então, para pensar, vamos falar na Apple, ou na Microsoft, ou na Amazon, enfim, pensa nessas empresas grandonas aí. Como que você, aqui no Brasil, com uma conta na sua corretora, vai conseguir comprar uma ação desse tipo? Primeiro, você não vai conseguir, porque elas não vão ser negociadas diretamente aqui na nossa bolsa. E aí que surge o BDR. O BDR é uma forma de a gente investir nessas empresas lá fora, né, que estão lá fora, diretamente da bolsa aqui no Brasil. Os BDRs não são as ações, tá? Os BDRs são recibos de ações que são negociadas fora do Brasil. Então, para simplificar de vez, BDRs são recibos de ações que são negociadas fora da bolsa aqui no Brasil. Bom, entendido isso, dá pra gente partir para a classificação dos BDRs. Vamos lá. Uma BDR, ela pode ser classificada em duas grandes categorias: as patrocinadas e as não patrocinadas. Puta, que significa ser patrocinada ou não? Para pensar no nome. Patrocinado, tem uma empresa ali por trás, certo? Pagando um patrocínio, indo atrás e tal. E a não patrocinada, não tem ninguém. Isso vai ser importante pra gente entender a diferença entre as duas, tá? Bom, vamos explicar a patrocinada primeiro, depois eu explico a não patrocinada e aí vai ficar mais fácil de entender, fechou? A patrocinada, o que ela vai ser? Vai ser o seguinte: a empresa que tá emitindo BDR, né? Ela vai contratar uma instituição depositária. Calma que o nome é difícil, mas vocês vão ver que é muito fácil. Eu vou tentar passar para vocês aqui também de um jeito super fácil, ó. Pensa que a Apple, tô falando a Apple porque é a empresa que veio aqui na cabeça. Pensa que a Apple quer emitir BDR aqui no Brasil. Então a Apple vai atrás de uma empresa aqui no Brasil, uma instituição depositária, para fazer esse meio de campo. Então ela vai meio que patrocinar essa empresa a fazer a ligação, fechou? Entendeu? É isso aí que vai acontecer. Então as patrocinadas são isso. E as patrocinadas são divididas, né, em três níveis. Nível 1, nível 2 e nível 3. Qual que é a diferença entre esses níveis? O nível 1 não precisa ter o registro dessa empresa na CVM, na Comissão de Valores Mobiliários aqui no Brasil. Não precisa ter isso daí e, consequentemente, não precisa ter a divulgação dos resultados, não precisa ter os relatórios, enfim, não precisa ter aquela burocracia toda que a gente vê com as empresas listadas na bolsa, tá? No nível 2 precisa ter o registro na CVM e também precisa ter essa divulgação e tal. E o nível 3 é a mesma coisa que o nível 2, só que aí, quando as BDRs são lançadas, né,
pode ter ou não, é facultativo, o IPO, né? A oferta pública inicial. E ainda falando aqui dos patrocinados, é importante citar que no nível 2 e 3 não precisava ser investidor qualificado. Nunca, não vou falar nunca, né? Porque não sei quanto tempo isso vale, né? Mas faz muito tempo que não precisava ser investidor qualificado para investir nos patrocinados nível 2 e 3. No nível 1 precisa, porque não tem o registro da CVM, né? Enfim, mas no nível 2 e 3 não precisava. Só que qual que é o problema? As empresas não estão patrocinando, entre aspas, não estão indo atrás, fazendo, vamos falar assim, contratando uma instituição depositária, que é o nome bonito, né? O nome difícil que eles falam, para vir aqui e fazer todo esse trampo, o trâmite, né, de fazer tudo isso. Das mais de 600 BDRs que a gente tem aqui no Brasil, acho que, se eu não me engano, são 2 ou 3 só que são nesse nível 2 e 3. Então a gente não tinha opção mesmo, tá? E aí como que é classificada a grande maioria aí das BDRs, né? Elas são classificadas como não patrocinadas. E as não patrocinadas, elas não têm o envolvimento da empresa daquela ação, né, daquele BDR. Por exemplo, vou dar o exemplo da Apple aqui, tá? A Apple não tem envolvimento diretamente com as BDRs aqui no Brasil, que são negociadas aqui no Brasil. Uma instituição depositária vai lá e faz todo esse trampo, né, que eu falei para vocês. Ela faz o meio de campo ali para ter aqui no Brasil as BDRs negociadas. E as não patrocinadas, elas só são do nível 1, né? Que aí é mais ou menos a mesma coisa que no nível 1 lá da patrocinada, que basicamente não precisa ter o registro na CVM, e também não precisa ter ali divulgando toda vez ali os resultados, nem esse tipo de coisa. E aqui que está a grande mudança, que é o que está todo mundo falando, todo mundo comentando, que é o seguinte: aqui no não patrocinado você tinha que ser investidor qualificado. Ou você é investidor profissional, né, trabalha com isso, tem certificação, ou você é um investidor que apresenta, que tem declarado mais de R$1 milhão investidos na bolsa. Então, para você investir nesse tipo de BDR, então para você ter essa exposição, você tinha que ser investidor qualificado. Isso para os não patrocinados nível 1 e para os patrocinados nível 1 também. Só que a grande maioria dos BDRs eram do tipo não patrocinado, mais de 600 eram do tipo patrocinado. Então toda essa classe de BDR era exclusivamente só para as pessoas que eram investidores qualificados. E a grande mudança disso tudo foi mais um passo aí que a B3, que a Bolsa do Brasil teve, para democratizar ainda mais os investimentos no Brasil, que foi a liberação, né, dos BDRs para qualquer tipo de investidor. Então você que está começando a investir aí já pode investir nesse tipo de classe de ativo, né, nas BDRs, que são recibos de ações estrangeiras que são negociadas aqui no Brasil, e ter uma diversificação maior na sua carteira. A partir de agora você não precisa ser mais qualificado. Basicamente é isso que foi toda a mudança, né? E aí tem muito vídeo, muito conteúdo comentando mais sobre as vantagens e desvantagens da gente investir em BDR. Comparando os investimentos em BDR, né, que é por meio da Bolsa do Brasil, a B3, direto da sua corretora, comparando isso com os investimentos diretamente em ações no exterior. Ou seja, você abrindo uma conta no exterior, transferindo o real para o dólar e aplicando diretamente na Bolsa lá fora. Muito vídeo, muito conteúdo legal, comparando, trazendo a diferença, né, para as pessoas aprenderem mais com isso. Só que eu queria fazer um negócio diferente, eu queria explicar para vocês os tipos de BDRs, porque eu não tinha visto isso em nenhum lugar. Eu acho que trazer um negócio diferente também para vocês vai agregar mais para vocês, né? Porque eu podia vir aqui citar todas as vantagens e desvantagens que já fizeram diversas vezes e beleza, ia ser só mais um vídeo que vocês iam ver aí. Então por isso eu não vou focar muito em falar as vantagens e desvantagens desse tipo de investimento. Eu vou falar uma de cada um, uma vantagem, uma desvantagem, só porque eu falei no começo do vídeo lá. E também é importante você saber aonde você está investindo, tá? Então vamos lá. Uma vantagem da gente investir em BDR é o que eu falei já algumas vezes, que é a exposição ao exterior, exposição ao mercado exterior, né? Exposição ao câmbio que você está investindo. Não vai ser diretamente, porque você não vai estar tirando o seu dinheiro, né, do Brasil, mas você vai estar comprando uma ação que vai variar conforme as condições estrangeiras, não vai depender da política que está rolando aqui no Brasil, e aí o dia que o político falar um negócio ruim, vai cair que nem as ações aqui no Brasil caem. Não vai interferir nessas BDRs. E além disso, você vai estar tendo exposição ao dólar, né, que vai variar o câmbio, porque assim, se a sua ação não variar nada lá fora, só que o dólar continuar subindo, a sua BDR também vai subir, porque você está comprado numa posição em real, só que ela está em dólar no caso. Então você tem exposição ao câmbio.
Só que ao mesmo tempo isso pode ser o contrário, tá? Então se liga nisso daí. E o grande legal das BDRs é que o grande público, né, vamos falar assim, boa parte dos brasileiros não tem acesso a investir fora, né? Não tem acesso a abrir uma conta no exterior, boa parte não fala inglês ainda, então as BDRs vieram aqui como um meio a mais para a gente diversificar a nossa carteira. E como principal desvantagem no meu olhar aqui é a falta de liquidez. Por quê? Porque quando a gente vai negociar, a gente quer ter uma liquidez alta. Porque imagina, você quer vender aquele papel porque sei lá o que, você não está confiando mais naquilo, e você emite uma ordem lá de venda, só que não está rolando, não está saindo, ninguém está comprando. Por quê? Porque tem pouca liquidez. Espera-se que agora com a liberação, né, das BDRs para todo mundo, né, para todo tipo de investidor, essa liquidez aumente. Mas isso nem vai chegar perto da liquidez que é você investir diretamente lá fora, tá? Eu falo isso porque nem investir em ações normalmente aqui no Brasil tem a mesma liquidez que investir lá fora, então não dá nem para comparar. Enfim, eu expliquei para vocês no geralzão das BDRs. Eu tô falando aqui para vocês que isso foi de extrema importância, liberar as BDRs para, como eu falei, para democratizar ainda mais os investimentos. Não ficar só naquele grupo específico ali que pode, esse não pode, aquele pode. Enfim, isso aí vai democratizar, vai abrir cada vez mais as possibilidades, vai abrir aqui para discussão, para tentar entender o que é esse tipo de investimento, tentar entender onde que é melhor investir, se BDR é bom, se investir diretamente lá fora é melhor. E pessoas como eu aqui mostrando para você meu ponto aqui, estão mostrando também as vantagens e desvantagens, e isso só dissemina mais o conhecimento, fechou? Eu espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado a entender a importância dos BDRs, tenha te ajudado a sacar aí os tipos de BDRs, a classificação de cada um e esse tipo de coisa. Se você ficou com alguma dúvida, se eu deixei alguma ponta solta ou se eu falei alguma coisa errada que você discorda, por favor, comenta aí que isso vai agregar demais pro vídeo, fechou? Contem comigo aí que vocês precisarem. Não se esqueçam de se inscrever no canal, como eu sempre estou falando, pessoal, isso aqui é só o começo. Tamo junto e valeu!